pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do She Rocks. Algumas pessoas já me conhecem, para quem não conhece, eu sou Érica Zeidan, diretora executiva da Act Digital. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional. Estou aqui também mediando o podcast comigo, Isadora Camargo, diretora também da Act, e a gente está recebendo para falar desse tema aqui hoje e uma pessoa muito incrível com a gente, Camila Maciel, hoje CEO de Tech do Bank of America. É um prazer ter você com a gente e poder compartilhar a história aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito empolgada da gente conversar sobre o assunto e eu poder trazer um pouquinho da minha experiência aqui. Muito legal. Bom, vou começar, Cá, falando um pouquinho de fora do crachá, vida pessoal. Quem é a Camila? O que a Camila gosta? Como é que é a Camila fora do mundo corporativo? Tá legal. Eu tenho 33 anos. Novinha? Uhum. Eu me formei em ciência e tecnologia, mas a minha carreira inicial era química. E então eu fiz essa transição aí. Eu achava que eu ia ser cientista, né? Olha que legal! Eu estudei, fiz técnico em química, né? Uhum. Então, durante o ensino médio, eu fazia ensino médio técnico. Uhum. Eu fiz estágio, trabalhei na área por um tempo, entrei na faculdade. E aí, depois, quando eu fiz a migração de carreira para o banco, eu mudei de curso também. Legal. Mas vou ter a oportunidade de falar isso mais para frente, né? Eu sou mãe de 2 cachorras. Eu falo, mas tão novinha assim? A Bebel e a Molly. São minhas cachorrinhas de 20 e 30 quilos. Acho que a gente precisa criar um She Rocks pet, porque a gente tem bastante mãe de pet. Eu vou ter temos mais uma. Vou ter bastante experiência para compartilhar. Eu gosto muito de correr. Correr é o meu hobby. Assim, maratona, por enquanto só Netflix. Não tá nos planos aí, pelo menos no curto prazo. E a distância maior que eu já corri foi 21 quilômetros. Já tá muito bom. Eu não corri nem 5, então pra mim já é fantástico. E, pra mim é fantástico também. E a experiência mais legal que eu já tive, assim, nesse esporte foi de correr 20 quilômetros na neve, na montanha. Nossa! Foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, a coisa mais difícil, que lá na hora eu ficava pensando, nossa, por que eu me coloquei nessa situação? Deve ser muito quando difícil. Acabou, eu pensei, nossa, quero fazer de novo. Que legal. Então, foi muito legal. E, inclusive, é um hobby que eu tenho despriorizado nesse ano, por causa de outras frentes aí que eu tive que tocar. E eu gosto muito são fases. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. E eu gosto muito de música. Sempre que eu posso, eu vou a shows. E, especialmente, eu sou fã de uma banda, que é o Metallica. Uhum. Olha! E então, sempre que eu posso, eu tô atrás deles aí para assisti-los. Que legal! Falando, então, saindo um pouco de você, vida pessoal, entrando em carreira. Acho que a primeira pergunta que eu faria aqui é, tecnologia, mercado financeiro, uma mulher entrante em 2 ambientes masculinos, né? Quais foram os desafios que você encontrou, Camila? O que você poderia dar de conselho e recomendação para quem está enfrentando algum desafio? Como você se preparou? Como você lidou com isso? Conta um pouquinho para a gente dessa entrada tua em tecnologia, em mercado financeiro e o que você quer compartilhar com a gente aí, com o pessoal, que você pode dizer que foram desafios, lições aprendidas e dicas do que você acha importante. Uhum. O desafio em tecnologia e no mercado financeiro é o fato de serem ambientes mais masculinos, né? Só que eu já tive esse desafio desde o começo da minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar na indústria, eu trabalhava numa indústria automotiva, metalúrgica. Eu era responsável... Também bem masculino, né? Totalmente. E aí eu trabalhava na engenharia de processos. E apesar de ser uma área administrativa, o meu papel exigia que eu ficasse muito no chão de fábrica. Então, eu precisava ter controle dos processos, monitoramento, desenvolver produto novo, homologar fornecedor, enfim, tarefas que eram executadas na fábrica. Sim. Então,
eu tive esse desafio de lidar com isso sendo uma mulher e muito jovem ali, né? Ainda tem esse ponto, né? A questão da idade. Você ainda já é novinha ainda. Então, na época mais nova... tinha meus 20 e poucos anos, E acho que né? tem um pouco também, Camila, acho que da nossa insegurança, do nosso medo, né? De como a gente se posiciona, como a gente lida com aquilo. A gente mesmo tem o medo de, mas eu sou uma mulher nova, né? Estão me olhando como uma menininha, né? A gente também, acho que eu sempre trago um pouquinho aqui, que além dos desafios que a gente encontra fora, a gente tem os nossos próprios, Sim. né? Então, isso acho que é um ponto também bem legal que você colocou, de eu era muito nova, eu era uma mulher no meio de um ambiente masculino, muito legal. E aí, justamente o fato de eu ser muito nova, ninguém me dava credibilidade, né? E o jeito que eu arrumei para lidar com isso foi sempre demonstrando que eu tinha conhecimento, nem que fosse teórico, daquilo que eu estava fazendo, e demonstrando abertura, tendo humildade para trocar a minha experiência teórica com a experiência prática ali dos operadores e dos meus pares que estavam ali comigo. Legal. Então, foi assim que eu lidei. Quando eu saí da indústria e fui para o banco, aí mudou totalmente o ambiente, né? Que eu não precisava mais usar sapato de bico de aço para descer na fábrica. E era um ambiente super fancy, assim, né? Mudou completamente. E quando eu voltei para a tecnologia, na verdade, quando eu fui para a tecnologia, né? Já mudou um pouquinho, um ambiente mais masculino e mais descontraído. E até hoje eu uso essa tática, assim, para me posicionar, mostrando que eu tenho conhecimento no que eu estou fazendo, eu estou preparada para estar ali e aberta para trocar experiência com as pessoas. Escuta, acho que é um ponto muito importante, né? Acho que é um tema que você colocou muito bem. A humildade de parar e falar, talvez eu não tenha experiência, eu não tenha a bagagem que você tem, mas eu também tenho conhecimento e essa troca do prático com o teórico flui muito bem. Isso acho que é uma coisa muito legal. Cá, existe uma expectativa social, né, de que a mulher tenha que dar conta de tudo. De carreira, de vida pessoal, de família. Como que você vê que isso impacta líderes como você? Impacta totalmente, negativamente, mas eu acho que é uma oportunidade para a gente dar o exemplo de que não é assim que a coisa funciona, né? Que a expectativa é uma coisa e na prática você não precisa absorver essa pressão e você pode mostrar para o seu time e para as pessoas que trabalham com você que você é humano. Sim. Né? Você já enfrentou alguma situação de burnout? Já. E como que você aprendeu a impor limites nessas situações, né? Quando eu tive o burnout foi ali no começo da minha carreira ainda. E eu acho que foi eu peguei a oportunidade justamente para me conhecer melhor, né? Então, foi ali que eu aprendi quais eram os meus limites. Eu fiz bastante terapia, então hoje eu me conheço a ponto de identificar quando eu estou numa situação que eu estou vendo que eu estou chegando no limite. Eu penso, eu já tive ali, vamos pôr o pé no freio um pouco, né? Mas, na época, não se falava muito sobre isso. Só que eu tive bastante suporte da minha liderança, fez toda a diferença. Por eu ter passado por essa experiência, hoje, enquanto líder, eu vejo que se eu não sei lidar com uma situação, não tenho conhecimento, eu busco me especializar, eu busco ajuda para eu saber lidar com isso. E que conselho que você daria para uma pessoa que está aí tentando ser essa super mulher, de dar conta de tudo? Eu acho que é uma armadilha, que é muito fácil de cair. Então, hoje o exercício que eu faço, assim, é periodicamente me lembrar que eu não vou dar conta de tudo, que eu tenho que priorizar o que é mais relevante naquele momento para a minha vida. E falando ainda em equilíbrio, o que você acha que é a sua definição pessoal? Assim, você acha que existe um equilíbrio ou se isso é algo que a gente está em constante busca? Se é possível ter esse equilíbrio perfeito ou se é em constante busca? Eu acho que não é possível ter o equilíbrio perfeito, até porque muitas vezes a vida pessoal se mistura com a profissional.
E hoje em dia se fala mais sobre o conceito de harmonia em vez de equilíbrio. Sim. Que para mim parece mais interessante, porque aí ele considera o que é a sua prioridade naquele momento, quanto de tempo você vai dedicar a cada tarefa, qual a energia que você vai colocar naquilo e o quanto aquilo te dá de retorno, de satisfação, né, em fazer aquilo. Então, eu acho, para mim, o conceito de harmonia cabe mais. Legal. Você comentou sobre a corrida, né? Imagino que essa seja uma das práticas que você usa, mas que outras práticas e hábitos você usa para manter esse equilíbrio entre saúde mental e produtividade? Eu uso uma mescla das teorias que eu fui aprendendo. Basicamente, eu aplico intuitivamente, né? Vejo, isso aqui é bom, funciona para mim, vou aplicar. O que eu gosto de falar nesse ponto é que esse equilíbrio, essa harmonia que a gente está falando aqui é um privilégio, né? Não é todo mundo que pode se planejar e ter as ferramentas necessárias para isso, né? Sim. Hoje eu falo sobre isso, mas há alguns anos eu não falava, eu não tinha tempo para cuidar de mim. Não acho que todo mundo tem as mesmas 24 horas. De aceitar também, né, cara? Às vezes a gente também fica naquela de não aceitar o que a gente está passando e querer achar que vai conseguir corrigir naquele momento. E a vida, além acho que o ponto que você fala de harmonia e não só de equilíbrio é perfeito, porque a harmonia, ela é ao mesmo tempo de harmônica e imperfeito, porque você tem coisas que vão acontecer fora do seu controle, né? Você tem seu cachorro vai comer alguma coisa. A gente tava com a Camila falando ontem, que é uma das meninas do time, que o cachorro comeu um ursinho, e aí você sai correndo para levar pro médico para fazer alguma coisa. Quem tem filhos pequenos, eu no meu caso passo por isso. Você tem alguma coisa da família, você sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que mudar no seu planejamento. É importante saber para não se frustrar, né, quando isso chega. Exatamente o ponto que você colocou, né? É uma grande frustração você querer dar conta de tudo. Acho que isso é perfeito. Sim, e aí, dado que é um privilégio para as mulheres que podem, eu sugiro tratar isso como uma estratégia, não como um luxo. Então, priorizem o autocuidado, é o que eu quero deixar aqui de mensagem. E o que eu faço, né? Tem uma técnica que eu uso bastante quando eu estou muito conturbada, chama brain dump, que nada mais é do que pegar um papel e uma caneta. Para mim, só papel e caneta funciona. Digitando aqui, não funciona. E você lista lá, não só as tarefas que você tem para fazer, mas tudo que está na sua cabeça. Preocupação, ansiedade. Olha que legal. Vamos aprendendo também novas ferramentas. E aí você consegue ver, isso aqui é do trabalho. Vou separar, isso aqui é da minha vida pessoal. Isso daqui eu preciso levar para terapia. Esses outros aqui, o que sobrou... Isso dá para fazer, isso não dá. Isso não dá, exatamente. E o que sobrou de to-do mesmo, fica mais fácil de você priorizar. Legal. Né? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dividir meu dia por blocos. Então, por exemplo, eu vou treinar das 5 às 6. Aí eu sei que eu vou trabalhar das 9 às 18. Nem sempre é esse mundo perfeito, mas ok. Sim. É o planejamento, esperado. Tenho que estudar. Vou fazer das 8 às 9. E das 9 às 10 eu vou descansar. Eu gosto de ter todo dia isso meio já planejado. E ainda dentro do horário de trabalho, eu planejo como vai ser o meu dia. Então, eu tenho a minha agenda planejada pelo menos para as próximas 2 semanas. Gente, eu me orgulho tanto das pessoas tão planejadas assim. Eu preciso muito passar uns períodos de imersão com vocês. Organizadas e planejadas. O meu problema é assim, eu consigo organizar na minha cabeça. Você fala para eu organizar tão bonitinho assim. Então, eu faço. O que eu faço? Tem já as reuniões que a gente tem, né, de time, enfim, e eu reservo tempo na minha agenda para as atividades, preparar material, atividade administrativa, gestão do time, então eu já deixo tudo reservadinho. Uma outra dica que eu aprendi também num episódio foi alguém que falou, eu nunca marco a reunião de 1 hora, eu marco de 50 minutos. Entre uma e outra, você vai ter 10 minutos para não entrar sempre atrasada na próxima. Essa dica eu peguei, meus invites começaram a ser todos 50. Eu falei, amei. Mas uma dica que eu tô pegando agora. Sabe que eu já tentei fazer isso, mas aí o que acontece? Eu marco para começar a reunião 11h10, aí todo mundo entra às 11. Aí você vê pitar que a pessoa entrou sempre. Aí, em vez de ser das 11 às 11h50, das 11h10
3 a meio-dia. Eu tava tentando fazer isso, mas eu já vi que não funciona, por enquanto, né? Acho que é um hábito, na verdade, Sim. não só meu, mas de todo mundo. Sim. Engraçado que uma coisa que as pessoas têm bastante preconceito, mas que funciona pra mim, e aí já falando de descompressão, revistinha de colorir. Jura? Eu sou Cada pessoa é uma pessoa. Eu tenho zero paciência para revistinha. Não, de eu sou colorir. muito ansiosa, eu não tenho paciência pra nada. É mas por causa da ansiedade. Eu vou tentar. Mas as revistinhas me ajudam. E aí eu pego, abro um estojo de canetinha, assim. Adoro eu fico, qual que eu vou usar pra... Aí eu vou lá e eu consigo focar naquilo ali que eu tô fazendo naquele momento. Realmente dá uma esvaziada na minha mente. Muito bom. O que eu tenho feito esse ano também, que tá me ajudando muito, é planejar um final de semana offline. Legal. Aí eu escolho, eu não olho rede social, quase não pego no celular, só se precisar mesmo. E aí eu planejo atividades que me dão prazer para fazer naquele final de semana, né? Então, passear com as cachorras, passar um tempo com a minha família. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é sair para correr sem pressa, né? Porque ali de segunda a sexta, eu realmente tenho 1 hora para treinar. Tem horário, você tem onde é que você vai correr, qual é a distância, qual é o percurso, né? E aí... Acaba sendo mais um hábito da rotina do que um prazer, né? E aí voltando para o que é ser mulher nisso, eu não vou sair para correr na rua cedo, porque eu tenho medo. Sim. Então, aí eu tenho que pensar, não, eu vou para academia. Aí, se eu tô lá na academia, eu tô fazendo o meu treino de força, eu tô aqui, mas eu já tô olhando o próximo equipamento que eu vou, e se tiver gente, eu já vejo qual que é o próximo, então eu tô sempre corrido. Então, nesses finais de semana, eu gosto de sair sem pressa, eu paro, tomo água, tomo um suco, às vezes encontro alguém, fico conversando. Legal. Então, sem pressa para voltar. Gosto de, nesse tempo também, offline, pegar alguma coisa para organizar, sei lá, armário, pasta do computador, algo que eu sei que eu vejo assim, que estava precisando de um cuidado e eu deixo passar no dia a dia. Eu gosto de olhar nesse final de semana offline, né? Muito legal. E mais uma coisa também que me ajuda muito na organização é promover um ambiente de concentração. Então, eu elimino as distrações, né? O celular é longe, é no silencioso. Até eu usava smartwatch, eu troquei por essa pulseira aqui, ó, que você olha e não tem nada. Olha! Gente, tô achando ótimo. Não tem nada. E aí eu tinha já mania... Ela parece o smartwatch, mas não é. Até agora eu não tinha visto que não era. Eu achei que era. Porque aí eu monitoro o batimento e os passos, mas ele não tem uma tela que vai ficar me incomodando. Eu já consegui uma evolução. Eu tirei as notificações. Para mim, ele é relógio ou monitor de atividade, que aí eu ativo quando eu vou usar. E durante o dia, passos e batimentos. É isso. Eu até tirei aquela função, ó, que vira e ele acende. Eu desliguei. É quando eu quero olhar, eu quero olhar. Mas pra mim, foi uma evolução já. Não, é muito bom. Mas achei muito legal a pulseira. Depois, quero a dica, você deixa, a gente põe ali, pede pro Alex colocar. Link na descrição. Cupom de desconto. E então isso me ajuda bastante também. Adicionalmente a corrida, como você falou. E tem algo que é inegociável na sua rotina? Não. Tudo é negociável para mim. Especialmente se eu sei onde eu quero chegar. Legal. Se eu me coloco numa situação assim de muito estresse, de muita pressão, por minha escolha própria, sabendo o resultado que aquilo vai ter, tudo bem. Eu despriorizo o treino, despriorizo um tempinho com a minha família, mas eu sei que é por um tempo limitado e no que aquilo vai dar. É bom para não frustrar. Sim. Exato. Excelente. E acho que o próximo ponto aqui, a gente está falando muito da gente, né? Como a gente se prepara, como a gente se equilibra, o que a gente faz pela nossa saúde mental. Mas acho que a gente tem que entrar num papel das empresas, né? Como os líderes se prepararem para lidar com isso. Aí, olhando num papel de uma liderança hoje, como você vê poder tratar isso dentro da empresa, como o mercado está tratando, os líderes estarem preparados para isso. O que você acha desse ponto, Ká? Eu acho que
O mercado como um todo já avançou bastante, né, em termos de discutir diversidade, discutir saúde mental. E que as empresas elas têm que se posicionar mesmo. Porque é o que vai ditar ali o ritmo, né, de todo mundo. Então, é o que os líderes vão passar para frente, é essa mensagem. E, além de se posicionar, tem que ter políticas definidas, né, auxílios. Então, o que eu poderia dizer aqui, um convênio, um desconto em consultas, apoio... Como você colocou, né? Fazer terapia, fazer isso, fazer aquilo. Nem todo mundo tem acesso, né? Tão fácil assim. Acho que esse tema é muito importante. Sim, isso as empresas podem ajudar, né? Pode incentivar. Tem até algumas empresas que têm terapia, né? Gratuita, e acho que isso é importante. Acho que o apoio à família como um todo. Então, pensar em licenças, maternidade, paternidade... pensar numa flexibilidade do trabalho. Às vezes, um trabalho híbrido proporciona a oportunidade de você buscar seu filho na escola, por exemplo. Que mais? Eu acho que as empresas têm que falar muito sobre diversidade também e incentivar esse discurso. Enquanto líder, o que eu faço? Eu promovo um ambiente seguro para a gente falar sobre isso. Então, as discussões em grupo ali, no começo, elas podem parecer impostas, né? E as pessoas não se sentirem muito à vontade. Mas depois vai ficando conforme vai acontecendo, natural, né? Fica natural. E não necessariamente você precisa chegar e falar para todo mundo pelo que você está passando, mas você dá abertura para que as pessoas te procurem para falar sobre isso, eu acho que é essencial. Sim. Você como líder abre o canal, né? Sim. Para quando a pessoa se sentir à vontade, você acha que isso que você falou, talvez hoje eu não quero falar, não quero compartilhar, mas o canal tá ali, a pessoa sabe que a hora que ela precisar se sentir à vontade, ela pode contar, né? E você compartilhar as suas experiências também, né, já cria uma conexão com a pessoa, pensar, ela já passou por isso, ela sabe. Talvez ela vá entender, né? E as empresas têm que ver essa questão como um investimento. Porque se você tem pessoas, funcionários saudáveis, você, consequentemente, vai ter uma performance maior e até retenção de talentos, né? Exato. Então, todos esses benefícios e políticas podem ajudar nessas duas frentes. Como é que você acha qual que você acha que é a responsabilidade dos líderes nisso tudo, né? Você falou de algumas práticas que você faz, a gente escuta muito falar, né? Que muitas pessoas saem da empresa que tá pelo líder que tem e não pelo que a empresa é, né? Qual que você acha que é a responsabilidade do líder nesse papel, nisso tudo? Acho que um primeiro tabu é quebrar a galera ter coragem de falar sobre. Acho que a gente perguntar aqui abertamente, você já passou por um burnout, você ter coragem de falar pro canal todo que sim, né? É uma coisa que já incentiva muita gente a quebrar o tabu de falar, gente, vamos falar sobre isso, não é vergonha, não é só você que passa, estamos juntos, estamos nesse caminho. Eu acho que muito disso tem a responsabilidade dos líderes, né? E acho que qual que é o ponto que você colocaria nisso, Ká? Eu acho que, enquanto líder, você não tem que pensar em resolver o problema dos outros, mas sim ter empatia e, como eu já disse, estar aberto a ouvir, a negociar, ver as pessoas como pessoas mesmo, né? No final do dia, Sim. é o que é. A gente está ali trabalhando, mas tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, que naturalmente vai impactar ali na sua produtividade, e na forma como você se relaciona com as pessoas. E olhando para a sua trajetória, Ká, ao longo de toda a sua jornada, né? Você falou que passou por algumas coisas e conseguiu começar a estabelecer o equilíbrio. O que você acha que mudou na sua trajetória desde que você começou a conseguir ter uma harmonia entre a vida pessoal e a profissional? Hoje eu sou mais feliz desse jeito. Eu não vou negar que eu me frustro ainda, Sim. Que eu tô sempre numa busca por um equilíbrio de fato, né? E não é assim. Então, eu tenho que todo dia me lembrar do que é mais importante para mim naquele momento, de acordo com o momento de vida que eu tô. Então, eu acho que ter consciência disso me trouxe mais felicidade. Que legal. E se você pudesse dar
3 dicas hoje para quem está aqui assistindo o nosso videocast ou quem está escutando a gente pelo Spotify, quais seriam as dicas que você daria para essas mulheres de aprendizados, lições, recomendação aí de toda a tua experiência e tua trajetória? Eu acho que para quem está buscando essa harmonia, eu diria para se conhecer. Você se conhecendo bem, conhecendo seus limites, você impõe aos demais esse limite. Então, eu acho essencial isso. É bom montar uma estratégia, de fato, igual a gente falou aqui de algumas técnicas. Realmente pensar em como você vai encontrar esse balanço que funcione para você. E fazer terapia. Eu acho que é muito importante para que você consiga executar tudo que você está planejando. Excelente. Ká, quero encerrar aqui com o pessoal te agradecendo. Acho que muito inspirador para muita gente que vai estar aqui acompanhando, assistindo com a gente. Muitas dicas valiosas, algumas que eu já até estou aqui quase pegando o celular para anotar, para seguir. Acho que essa troca de experiência é o papel do que a gente quer trazer para o She Rocks, né? É ter isso de aprendizado, da gente poder trazer esse conhecimento. Então, agradecer sua presença, poder compartilhar com a gente toda a tua história rica e por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Eu que agradeço pelo espaço, pela recepção aqui também. Obrigada. Pessoal que está acompanhando com a gente, acho que tem aí o videocast no YouTube, a gente tem o canal também dentro do Spotify. Continue seguindo e acompanhando a gente com os próximos convidados.